Mas quando a gente está falando de um faturamento maior, faturamento na casa de R$ 1.000.000, 7 dígitos nesse caso, aí você triplicar de tamanho não é fácil. Eu sou o Tederaldo, esse é um canal para ajudar a sua empresa a crescer rápido e também crescer com solidez. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver, porque elas impedem sua empresa de crescer. Se esse assunto faz sentido, eu recomendo que você se inscreva no meu canal, clicando no botão que está aqui embaixo. E hoje nós vamos falar novamente sobre o crescimento da sua empresa, e nesse caso um crescimento rápido. E também eu vou falar aqui hoje como é que você faz para crescer dessa maneira, que método você deveria utilizar para ter chance de ter esse crescimento. E de novo, eu estou falando de um crescimento acelerado mesmo, quer dizer, significa que você triplicar de tamanho num prazo curto, ou dobrar de tamanho. E apenas para alinhar aqui o que eu estou chamando de crescimento, para a gente falar a mesma linguagem, então vou me referir ao faturamento da sua empresa, as vendas que você faz no seu negócio, sejam vendas mensais ou sejam vendas anuais. Mesmo sabendo que o faturamento não traduz completamente a saúde financeira da empresa, porque você precisa levar em consideração também os lucros, mas o faturamento é mais fácil de medir, por isso que a gente vai usar aqui nessa nossa conversa de hoje. Então, se você fatura, por exemplo, R$30 mil por mês, você vai poder faturar R$90 mil, triplicar o faturamento. Aumentando agora, se você fatura R$400 mil, você vai conseguir faturar R$1.200.000. E por aí vai. Essa é a ideia que se fala em aumento de faturamento. Vamos falar agora dos prazos, porque eu me referi ao tamanho do faturamento, 3 vezes, 2 vezes, mas o prazo é algo importante também. Porque uma coisa é você aumentar o tamanho da sua empresa 2 vezes em 5 anos, triplicar em 10 anos, aí não é tão difícil assim. Mas quando você diminui o prazo, aí a coisa começa a ficar mais complicada de fazer. Então, no caso, na minha referência aqui com você, eu estou dizendo que você pode crescer 3 vezes em 12 meses, em 1 ano ou menos do que isso. Ou você pode dobrar de tamanho em 3 meses. Agora a gente está falando de um prazo versus um faturamento que é difícil mesmo de conseguir, apesar de ser possível. Eu não sei, você que está me ouvindo agora pode estar achando isso completamente impossível, talvez até você ache que é viável, já tenha até conseguido alguma coisa dessa natureza, mas eu posso apostar que para a maioria das empresas que vão me ouvir aqui nesse vídeo, não sei você que está do outro lado, pode estar imaginando que isso de fato é impossível. E eu vou confessar para você que eu também achava impossível isso acontecer, algum tempo atrás, até que eu vi começar a ocorrer com meus próprios olhos. Eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo, né, nas descrições aqui do meu vídeo, algumas histórias de empresários que alcançaram metas como essa, metas muito ousadas, para que você fique também, para que isso sirva aí para você como referência, para você imaginar que, de fato, isso é possível ou não. E outra coisa importante de dizer, você vai ver nos depoimentos, é que uma coisa é você dobrar um faturamento, que é baixinho, que é pequeno, a empresa está começando ali. Então vamos imaginar uma empresa que fatura R$5 mil por mês, com 5, 6 clientes. Ora, você dobrar esse faturamento para R$10 mil em 3 meses, em 1 ano, então não é difícil, porque nós não estamos falando de um faturamento muito grande, de uma quantidade de clientes enorme, talvez com mais 3 clientes, 4, você então consiga dobrar esse faturamento ou até aumentar mais do que isso. Mas quando a gente está falando de um faturamento maior, faturamento na casa de R$ 1.000.000, 7 dígitos nesse caso, aí você triplicar de tamanho não é fácil. E aí eu posso dizer isso para você com muita tranquilidade, porque eu trabalho exatamente com isso. Eu ajudo empresas a crescer, eu dou mentoria para as empresas para ajudar elas a crescer. Eu sei que não é fácil você, e você também que está me ouvindo, consegue entender isso muito bem, que um faturamento maior não é tão simples assim de você mover. Imagina você quando você está carregando uma criança, você carregar uma criança, botar ela no colo e andar 10 metros, não é tão difícil, né? Mas você carregar um adulto, uma pessoa já grande, um adulto, e você mover 1 metro já é bem mais difícil. É uma figura parecida quando a gente pensa numa empresa que tem um faturamento mais alto. O que eu chamo mais alto? Faturamento acima de R$100 mil, né? 200, 500 mil reais por ano, você triplicar ele não é uma tarefa também muito simples.
mas eu de novo vi isso acontecer. E aí, quando a gente vê as coisas acontecendo na sua frente, você não tem muito como negar, né? Os números estão lá aparecendo ali na sua frente. Bom, vamos imaginar que você começa a acreditar nisso que você está me ouvindo, você vai ouvir os depoimentos que estão aqui embaixo, mas, digamos, esqueça um pouco a impossibilidade disso para você se entregar como empresário numa jornada como essa, você sonhar que você seria capaz de ter um salto no crescimento dessa natureza. A grande pergunta agora é, ok, acredito, mas como é que é possível fazer isso na prática? Que habilidades, que passos eu teria que dar para chegar num resultado tão bom como esse? E aí, algo que imediatamente vem na nossa cabeça, como empresário, é que para você conseguir isso, você tem que trabalhar muito, tem que ser um esforço enorme, você tem que ter persistência, força de vontade, tem que ter um QI mais elevado para poder, né, conseguir resultados tão fantásticos como esse, tem que empreender ali o seu negócio, correndo riscos e por aí vai. É isso que vem na nossa cabeça inicialmente quando a gente fala de um crescimento dessa natureza. E eu vou lhe dizer que tudo isso que você acabou de pensar, se você pensou dessa maneira, do que eu acabei de dizer aqui agora, ele, de fato, é requerido, é exigido para que você tenha um crescimento muito acelerado. Eu diria só que, às vezes, a gente pensa que tem que se matar de trabalhar para conseguir resultados tão grandes. Eu acho que a gente precisa, de fato, trabalhar muito, porque uma empresa não é um empreendimento qualquer, é algo que requer mesmo você arregaçar as mangas e trabalhar. Mas não precisa se matar de trabalho, pelo que eu observei, não é necessariamente uma relação direta entre você se matar de trabalhar e você conseguir resultados tão grandes, mas você precisa de um esforço maior. Mas o segredo, além de tudo isso que eu acabei de falar, é você usar um método. Uma metodologia que tenha um passo a passo, que tenha sido testada, que tenha funcionado em outras empresas e que seja eficaz para o crescimento da sua empresa. Uma metodologia pode ser eficaz para outras questões, mas nesse caso eu estou falando de um método para ajudar você no crescimento. Isso, então, é fundamental para você tanto crescer, mas para principalmente você ter crescimentos dessa natureza. Porque eu poderia dizer para você que para você crescer devagar, crescer muito lento, crescer sem dar saltos maiores, não vai crescendo, passa 10 anos. Não tem empresa que a gente vê que acontece isso, passa 10 anos e o empresário está ali se arrastando para conseguir chegar lá. Nesse caso, talvez você nem precise do método. Aliás, pequenas e médias empresas, poucas delas usam um método eficaz e é uma das razões para elas ficarem de um tamanho menor. Mas o que eu observei é que quando você usa um método testado, você tem uma alavancagem maior no crescimento da sua empresa. Eu também não sabia disso, não posso lhe culpar se você está me ouvindo aqui dizendo, não, mas eu não sabia disso, eu também não. Eu, apesar de ser lógico falar dessa maneira, porque tudo na vida da gente parece que quando você aplica o método, você tem maior chance de sucesso, quando você faz ginástica também, né? Se você usar uma metodologia para fazer a ginástica, primeiro você se esquenta, faz um pouco de aeróbica para o corpo aquecer, depois você faz lá a musculação, tem um tempo também para fazer de musculação entre um intervalo e outro, assim como tem um tempo que você deveria fazer sem parar, um exercício aeróbico para que ele faça efeito. Isso é um método que você está sendo aplicado para você conseguir ter sucesso. Quando você vai trocar um pneu de um carro também, tem um método, né, que você usa lá para fazer isso, né? Tem que botar primeiro o macaco, depois você tem que desparafusar, aliás, tem que afrouxar primeiro os parafusos para depois botar o macaco. Então tem um método para você utilizar para você conseguir trocar o pneu do carro. Se você for trocar de qualquer jeito, não vai dar certo. Mesma coisa vale para uma empresa, sabendo que uma empresa é algo bastante complexo você desenvolver e um método então é mais requerido ainda. E quando você aplica o método da maneira certa, os resultados que eu tenho observado é que o crescimento também ele é bastante significativo. E aí eu particularmente aplico um método, você que me segue aqui nesse canal conhece meu método, que chama-se As 11 Fragilidades, que ele tem como pré-requisito que você precisa resolver fragilidades que as empresas têm para que elas cresçam. Mas existem outros métodos no mercado, que eu vou falar hoje aqui, se aplica a um método de uma maneira geral, né?
mas a história do meu método é uma história que como eu criei esse método, eu pude perceber, acompanhar ele desde o momento em que ele foi criado até hoje. E aí eu tenho observado que os resultados estão começando a aparecer cada vez mais, do ponto de vista de crescimento. Mas eu também não sabia disso. Esse método eu comecei a desenhar ele em 2006, até sem saber ainda que eu criaria um método para pequenas e médias empresas. Em 2006, eu atendia grandes empresas e atendia também a bancos em projetos de gerenciamento de riscos, né? E aí o objetivo naquela época não era nem tanto o crescimento da empresa, era muito mais proteger a empresa para que ela não tivesse um problema maior lá na frente. As grandes empresas, elas são reguladas, porque quando elas param, elas podem causar um prejuízo muito grande para a sociedade. Imagina uma Nestlé, se ela parar de funcionar, ela vai causar um impacto grande na sociedade, porque falta leite em pó, né? E aí, essas empresas, elas são reguladas, por isso era nesse tipo de segmento que eu ajudava as empresas, ajudando elas aí a identificar quais são os principais riscos que elas têm e também implantando softwares para controlar, para mitigar esses riscos, mitigar o termo técnico aí no mercado. Então, eu fui me desenvolvendo, conhecendo cada vez mais essa ciência que se chama gerenciamento de riscos, resolução de fragilidade das empresas, que é o método que é a base do método das 11 fragilidades, para que as empresas tivessem cada vez mais solidez financeira, né? E aí, na medida em que eu decidi, um pouco mais na frente, alguns anos depois, eu decidi, então, adaptar esse método para as pequenas e médias empresas, porque eu percebi que o pequeno e médio empresário, você que está me ouvindo aqui, não tinha acesso a metodologias, a segredos que estavam lá nas grandes empresas. E aí eu adaptei toda essa metodologia que eu aprendi para o pequeno e médio empresário, para que você também tenha acesso a uma metodologia que vai fazer sua empresa dar um salto no crescimento. Quando eu adaptei o método, eu comecei a aplicar ainda sem saber, eu não tinha certeza se ele funcionaria ou não numa empresa menor, apesar de eu ter, né, customizado ele para atender uma empresa como a sua. Só depois que eu comecei a aplicar e depois de algum tempo, eu comecei a perceber os resultados e a medir ali se a empresa estava crescendo de fato ou não. Nesse caso, eu medi não apenas o faturamento, eu tenho medido não apenas o faturamento, mas também outros indicadores, como lucratividade, como a capacidade do empresário de continuar crescendo, de administrar bem o negócio, de atender bem os clientes. Mas, voltando aqui do que nós combinamos no início desse vídeo, que é conversar sobre faturamento, um indicador que eu sempre uso para saber se a empresa está crescendo é o faturamento que ela está tendo. Porque alguns empresários me dizem assim, eu estou crescendo, eu tinha 10 funcionários, agora eu tenho 15, 20. E muitas vezes eles não estão crescendo na mesma proporção quando se fala de faturamento. Então, eu uso sempre a receita da empresa para medir se ela está crescendo ou não. E depois de algum tempo, como eu vinha contando, eu percebi que pequenas e médias empresas estavam começando a dobrar o faturamento, a triplicar o faturamento, e que isso começava a acontecer numa frequência maior. Se antes ocorria uma vez ou outra, era um caso ali isolado, agora, este ano especificamente, tem acontecido com uma frequência maior, e o método, então, ele se mostra eficaz e capaz de fazer a empresa dar um salto no crescimento. Eu, inclusive, antes, ficava com um certo receio de fazer essa promessa, que o método que eu uso tinha esse potencial, essa capacidade, mas hoje eu me sinto muita vontade de fazer isso, pelos depoimentos que eu tenho recebido de empresários. Eu não estamos mais aqui, eu e você, falando de achismos. Eu acho que se você fizer dessa maneira vai dar certo. Não, agora nós estamos falando de números, de dados mensuráveis, e contra números não dá para você brigar, para você refutar, dizer, não, isso aqui não foi. Ali os números estão provando que o método de fato funciona. E volto a dizer, existem outros métodos do mercado que podem funcionar também. Eu posso falar do método que eu conheço mais, que é esse das 11 fragilidades. Mas, em linhas gerais, importante dizer para você aqui é que, na medida em que você for escolher um método, seja esse das 11 fragilidades ou seja um outro método do mercado, você deveria procurar 4 qualidades, 4 requisitos que qualquer método, essa é a minha pesquisa, ao longo desses 14 anos, de 2006 até agora,
primeiro requisito, então, que o método tem que ter, um requisito importante que todo método tem que ter, é que ele precisa ser simples. Não que um método complexo não funcione. Funciona também. Existem alguns métodos no mercado que são mais complexos por natureza e também, no final das contas, podem lhe ajudar no crescimento. Mas o método, quando é mais simples de entender, de implementar, fica tudo melhor na sua vida, porque cria até menos resistência da sua parte. Imagine que você sabe que tem uma determinada metodologia que funciona, mas é complicado de você entender a maneira como está escrita, é difícil. Você, então, há uma tendência, não quer dizer que vai acontecer com você, você evitar aquele método, deixar para lá, postergar, porque não é uma coisa muito palatável de você fazer. Eu gosto até de comparar com a teoria da relatividade do Einstein. Dizem que é extremamente complexa, apesar de ser muito eficaz no que ela explica. Eu nunca li, mas uma empresa, quando a gente fala do crescimento de uma empresa, especialmente uma pequena e média empresa, o método não precisa ser complexo. Essa é a minha descoberta também. Ele pode ser extremamente elementar do seu ponto de vista de simplicidade. E, em grande parte das vezes, o problema é a questão de didática, de você complicar quando você traduz uma maneira que você teria para crescer na sua empresa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu sempre tive uma certa rejeição quando comecei a estudar com matemática. Era uma coisa interessante, porque eu gostava da matéria, ao mesmo tempo eu não conseguia entender direito. Era meio que frustrante, porque eu imagino que os professores que me ensinavam matemática naquela ocasião tinham uma didática boa, e eu não conseguia compreender adequadamente. Até que eu encontrei na minha frente um anjo da guarda, um professor excelente de matemática, chamado Hélio, que tinha uma didática perfeita, era também uma pessoa muito acessível, sempre que a gente precisava tirar alguma dúvida, ele estava lá disponível, bastava bater na porta dele ali, era um recreio, a gente ia lá, bater na porta para tirar dúvida com esse professor, e ele também era muito humilde. Eu me lembro que às vezes tinha algumas questões no livro que ele não conseguia resolver de primeiro e pediu um tempo para pensar, o que me levava a crer que também eu podia me dar o direito de fazer isso, porque eu não era obrigado a saber tudo que estava de matemática. E dali para frente eu criei uma paixão enorme por matemática. Hoje, disparada, é a matéria que eu mais gosto de todas. Eu gosto muito de escrever também, mas o que eu adoro matemática, eu digo até que um dia eu vou fazer aí um mestrado só em matemática, só por prazer, né? Que é uma matéria que eu gosto. Então, aquilo dali para frente, aquela didática toda, ele ficou conosco 3 anos, eu desmistifiquei, aprendi, mergulhei. Porque aí a questão, quando você passa a ter uma didática melhor, um método mais simples para a sua empresa crescer, você se empolga mais com aquilo e aí mergulha. Quando você aplica, as coisas começam a dar resultado e você vai cada vez mais caminhando com aquele método e aí vai cada vez mais fazendo a sua empresa crescer. No meu caso, eu escrevi um livro, porque para que eu traduzisse melhor o que eu pensava, o método que eu tinha aprendido nas grandes empresas, eu deveria colocar isso tudo no papel e escrever uma obra que ela fosse extremamente didática para o pequeno e médio empresário e também fosse muito estruturada, em passos que ele deveria fazer. E os feedbacks que eu tenho recebido até agora são muito positivos em relação a esse livro. Todos eles, eu não recebi, eu confesso para você que eu não recebi até agora nenhum feedback dizendo que o livro é difícil de entender. Se você está gostando desse conteúdo, deixa aqui seu like. Também faça um comentário se você está tendo dificuldade no crescimento da sua empresa, quais são exatamente essa dificuldade e também se você usa algum método hoje para isso. O segundo requisito é que o método precisa ser completo, abrangente, mas ele também precisa ser muito focado, porque se ele for abrangente demais, você pode se perder em tudo aquilo que você precisa fazer. Também, se ele for incompleto, tiver gaps, você vai implementar e não vai conseguir crescer, porque está faltando ali uma determinada parte. Por exemplo, a maioria dos métodos que eu tenho observado no mercado, quando se fala em crescimento da empresa, tratam muito, dão uma prioridade exagerada à questão das vendas, dizendo que se você vender, você vai crescer. Basta você vender e colocam toda a energia sua ali para você aumentar as suas vendas. Claro que, se você não vender, você não vai para lugar nenhum, mas não basta vender. Você precisa tratar outras partes da empresa, lucratividade, atendimento a cliente, e por aí vai. Então, ele precisa ser completo nesse sentido, tocar todas as partes da empresa e todas as partes da empresa que são importantes, porque tem questões da sua empresa que não são tão importantes para o seu crescimento,
por exemplo, as ferramentas que você usa para desenvolver o seu negócio, softwares e outras ferramentas, talvez não sejam tão importantes no primeiro momento para o seu crescimento. Quando você crescer, tiver maior, aí talvez você deva pensar nisso. Mas o cálculo da sua rentabilidade, só tomando como exemplo, é um elemento que precisa estar contido no método e que é altamente importante para o seu crescimento. Então, ele também precisa ser focado. E focado, tem que ter um passo a passo. Primeiro você tem que fazer isso, depois você tem que fazer aquilo, depois você tem que fazer o passo 3. No passo 1, você tem que resolver tais problemas, você tem que melhorar tais qualidades que você tem. Sabe como é que é? Quer dizer, uma coisa estruturada, mas ao mesmo tempo muito focada. Pega de novo aí o exemplo das 11 fragilidades do método que eu ensino. São 11 pontos que você precisa ver na empresa, você não precisa ver nem menos e nem mais do que isso. E você tem uma sequência, primeiro é essa, depois é esse, depois é aquele. Não é uma coisa aleatória, que você não sabe por onde começar. Porque imagina você, se agora seguir o seguinte, bom, eu vou crescer, decidir que eu quero crescer, imagina que você está pensando nisso. Eu começo por onde? Eu começo pelas vendas, eu começo por melhorar o meu produto, eu começo por estruturar melhor o atendimento que eu tenho no meu cliente, selecionar os melhores colaboradores, pesquisar o mercado. Qual é o passo inicial que eu tenho que ter? Então, o método tem que ter essa sequência para você aumentar as chances de crescimento do seu negócio. Percebe? Então, essas duas qualidades, elas são essenciais também para que você tenha uma chance maior no seu crescimento. E o terceiro requisito aí para o método funcionar é que ele tenha um princípio que seja fundamental, um diferencial ali, que quando você ajusta ele, ele ajuda numa determinada direção. Estamos falando de crescimento, mas, por exemplo, para você ter saúde, você precisa dormir bem, se alimentar bem, não se estressar tanto, não é? Fazer ginástica. São alguns princípios fundamentais que você precisa aplicar para você ter saúde. Para você também ser produtivo naquilo que você faz, no seu trabalho, você não deveria fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque quem faz várias coisas ao mesmo tempo não consegue ser produtivo em nada. É outro princípio fundamental que você poderia utilizar. Só para a gente ter uma ideia. Quando a gente fala de um método de crescimento, é a mesma coisa. Os métodos deveriam ter um ou mais princípios fundamentais. Eu gosto muito de um princípio para nós, de novo, facilitarmos essa discussão. Lembra do requisito de ser fácil? Então, o método que eu defendo que é eficaz deveria ter como princípio que você precisa fazer duas coisas. Você precisa corrigir alguns problemas que estão na sua empresa, que estão lhe segurando do seu crescimento. Como se fosse uma amarra que está colocando você no chão, você quer levantar e você não consegue, por isso sua empresa não dá um salto. São fragilidades que impedem você de crescer como você deveria. Então, esse é um princípio fundamental. Assim como você precisaria descobrir forças que você tem para você melhorar isso, para também isso lhe ajudar no crescimento do seu negócio. Então, imagine que você quer sair com o seu carro, quer dar partida no carro, mas ele está em freio de mão. Então, você vai ter dificuldade para dar partida com ele. Mesmo você pode botar o pé no acelerador, ele até vai, mas vai se arrastando. Quando você tira o freio de mão, ele começa a andar mais rápido. Empresa é algo semelhante. Vamos pegar o exemplo de um consultor que ajuda outras empresas a melhorar a gestão estratégica delas. Imagine que esse consultor é tão bom no serviço que ele presta, que os clientes gostam e começam a indicar ele, e ele, então, vai recebendo novos clientes, o negócio vai crescendo. Ele não precisa, então, fazer vendas ativas, ele só trabalha com venda passiva, os clientes batem na porta dele. Será que é razoável você agir dessa maneira, né? Bom, eu diria que não, você tem que ter venda ativa também, ninguém pode. E o empresário, você nem eu, podemos contar apenas com alguém vendendo para a gente precisa também bater na porta dos nossos clientes e fazer vendas passivas, porque é perigoso você depender. De repente, isso para por uma razão qualquer, você não desenvolveu a habilidade como vendedor, está dependendo de vendas que vão chegar e podem parar por uma razão qualquer de uma hora para outra. Então, é perigoso você fazer isso. E quando você faz vendas ativas, você tem um potencial de aumentar muito as suas vendas. Voltando para esse exemplo do consultor, se além de ele trabalhando com as vendas que vêm por indicação, além das vendas passivas, ele também começar a fazer vendas ativas, ele pode simplesmente dobrar, triplicar o tamanho da sua empresa, da empresa dele. E aí a gente pode se perguntar assim, mas ele não vai dar conta da demanda? Bom, mas
cada vez que ele tem mais clientes na porta dele, cada vez que tem mais clientes batendo na sua porta, por exemplo, você pode pensar inicialmente que você não vai ser capaz de atender a demanda, mas você poderia também nessa hora dizer que você pode aumentar o ticket que você cobra do seu serviço. Você agora você vai poder escolher os clientes que você quer. Antes eram os clientes que batiam na sua porta e ele escolhia. Agora você vira o jogo, porque você, além de vendas ativas, você tem vendas passivas. Tem um empresário que eu ajudei que aconteceu exatamente isso. Ele vendia e vende, ele trabalha com fabricação de kimonos, e ele só fazia venda ativa e estava ali meio que minguando, meio que acanhado ali onde ele treinava no dojo, que eu treino com ele, eu treino Aikido e treino junto com ele. Eu percebia que ele fazia os kimonos e ficava sem querer falar para as pessoas que ele vendia. E eu disse para ele que ele tem que começar a fazer isso, oferecer o kimono para as pessoas, né? E aí ele, depois que ele começou a fazer isso, inclusive visitar outros dojos também, estabelecer um relacionamento para vender isso de maneira mais ativa, ele dobrou as vendas em 3 meses. Foi algo que surpreendeu a ele e a mim mesmo. Então, é o que estamos falando aqui. Quando você destrava, então, voltando aí para o princípio, né, elementar e fundamental do método, é isso. Quando você destrava uma coisa que é muito simples, que você aparentemente não estava vendo, ou estava vendo e achando que aquilo era normal, você então pode dar um salto no crescimento da empresa. Estamos falando aqui de vendas, esse exemplo, mas isso se aplica a várias outras partes da empresa, né? Quando você melhora a lucratividade do seu negócio, imagine que você tem um negócio, mas está com a lucratividade muito baixa, às vezes está negativa, e você nem sabe que ela está negativa, porque está entrando dinheiro novo, e você então não viu ainda que a rentabilidade poderia ser muito melhor. Quando você então vai lá e calibra aquela lucratividade, melhora ela, você começa a ter mais dinheiro em caixa. É como se fosse um passe de mágica. Se antes você vendia e não tinha dinheiro em caixa, porque essa queixa eu ouço demais. O Tederaldo, eu estou vendendo, mas o dinheiro não sobra nada no final do mês. Né? Não sei se você já passou por isso. Muitas vezes é um problema de lucratividade. Você vai lá e calibrou a lucratividade, e não é difícil fazer isso. Você começa a ter resultados melhores na sua empresa. Assim como quando você presta um serviço ali para o seu cliente muito bom, quando você passa a, por exemplo, cumprir todas as promessas que você diz para ele, não atrasa mais os prazos que você tem com o seu cliente, entrega agora produtos sem defeitos, serviços completos, o que vai acontecer? Esse cliente vai ficar com você a vida toda. Você vai reter aquele cliente. Quando você retém um cliente, você não perde receita de faturamento. Ajuste dessa natureza que eu estou falando, percebe? Quando você também tem alguma fragilidade ali para lidar com seus colaboradores, para contratar a pessoa certa para a sua empresa, você resolve também isso e passa a colocar para dentro dos funcionários que são os melhores para a sua empresa, aqueles que vão lhe ajudar a crescer cada vez mais. Imagina a diferença que isso vai fazer na sua vida. Esse princípio fundamental de destravar, resolver questões que são simples de você identificar, algumas são mais difíceis de implementar, mas não são tão difíceis assim, principalmente quando a gente fala de uma pequena empresa. Nada que acontece numa pequena e média empresa é tão complicado assim de resolver. Basta a gente usar o método que ajuda a identificar o que é que precisa ser feito e a ordem que isso precisa ser realizado. E o quarto e último ponto aí que você tem que observar quando você vai contratar um método para ajudar a sua empresa a crescer é que esse método precisa ter também um equilíbrio entre as fragilidades que a empresa tem e as forças, as alavancas, as qualidades que a empresa tem e você também tem como empresário. Porque quando nós falamos fragilidade da empresa, nós estamos falando também fragilidades e forças, as forças também do próprio empresário, de você que está aqui me ouvindo. O método, então, precisa equilibrar bem essas duas questões para que ele resolva, foque nas partes fracas, nas fragilidades, para corrigir elas, remover essas questões, tirar aquelas amarras que nós falamos aqui na questão anterior para que a empresa cresça, mas também olhe, descubra quais são as qualidades, as forças que a empresa tem, porque o que você tem que fazer com a força? A força você tem que manter ela, você não pode deixar ela acabar, se aquilo é bom para o seu crescimento, você tem que dar um jeito de manter aquela força. Segundo, você tem que fazer com que aquela força
se desenvolva cada vez mais e se aperfeiçoe, além de manter. Se você é muito bom, por exemplo, como vendedor, você tem que manter aquela qualidade acesa o tempo inteiro. Você, por exemplo, agora não pode abandonar as vendas, porque você descobriu que tem uma fragilidade na empresa. Imagine, você descobriu que tem uma fragilidade na empresa de financeira, de cálculo do fluxo de caixa, de administração do fluxo de caixa, cálculo da rentabilidade. E agora, então, você vai dizer o seguinte: bom, então eu vou sair completamente aqui das vendas e vou me dedicar à parte financeira, porque tem uma fragilidade aqui. Não, você como empresário e eu, dirigimos um pequeno negócio, vamos ter que dar um jeito de fazer as duas coisas. Continuar vendendo e vendendo cada vez melhor. Você pode ser um vendedor bom, por exemplo, você ter essa habilidade com vendas, mas quem sabe você só vende pelo método tradicional, você não está ainda no marketing digital como você deveria. Você até está, mas colocando ali um outro post, mas não está com um projeto aqui de marketing digital que pode lhe ajudar a triplicar as vendas da sua empresa. Apesar de você ter essa força aqui. Então, você tem que manter essa força das vendas e melhorar ela cada vez mais. Não pode abandonar. Ao mesmo tempo que você tem que vir aqui no financeiro e corrigir essas fragilidades que são não administrar bem o fluxo de caixa e, como nesses dois exemplos, não calcular a rentabilidade, não ter uma rentabilidade ou lucratividade como você deveria, porque se você não corrigir isso, você vai vender, o dinheiro vai cair aqui, ele vai desaparecer. Então, é esse equilíbrio, essa maestria que o método e quem lhe ajuda a aplicar o método precisa observar. É sempre melhor você corrigir a fragilidade, a prioridade deve ser você corrigir a fragilidade sem perder a força do ar, antes de melhorar a força. Se eu tiver que escolher um caso como esse, antes de melhorar essa habilidade que eu tenho de vendas, aquele exemplo que eu dei, eu vou primeiro resolver esse problema financeiro que a empresa tem, ser mais urgente, para depois eu voltar aqui e melhorar as vendas da empresa. Um exemplo que eu gosto da pessoa que arremessa, um arremessador de basquete espetacular, aquele cara que não erra nenhuma cesta, né? Então, se você machuca o pé, se ele machuca o pé, ele já não vai conseguir acertar a cesta como ele deveria. Porque ele agora tem um problema lá que ele precisa resolver no pé dele. Então, não adianta agora ele ficar só melhorando aqui o arremesso. Ele tem que tratar o pé dele primeiro. Mas também não vai parar de arremessar por causa disso. Porque ele vai perder essa força, essa habilidade que ele tem aqui hoje. Então, essa maestria que o método tem que ter para poder equilibrar as duas coisas é fundamental também. As 4 qualidades, sempre que você procurar um método para você fazer a sua empresa crescer. E eu dou mentoria para pequenas e médias empresas, para empresários como você, para ajudar a implementar um método que vai fazer com que a sua empresa dê um salto no crescimento. As chances que isso aconteça são muito altas se você seguir ali o passo a passo da metodologia que eu ensino, que é a metodologia das 11 fragilidades. E que, na medida em que você implementa isso, você, de fato, começa a perceber os resultados da sua frente. E, no caso, eu tenho uma mentoria para fazer com que eu identifique junto com você onde é que estão as fragilidades da sua empresa, assim como onde é que estão as maiores qualidades que o seu negócio tem, para resolver ali as fragilidades e caminhar ações para que você corrija todas as áreas de maneira que você comece a crescer de maneira cada vez mais estruturada, assim como também estabelecer um plano de ação para você manter essas forças no seu negócio. Se você tiver interesse, eu inicialmente tenho uma mentoria gratuita de 1 hora para que eu avalie se eu consigo lhe ajudar ou não. E se eu achar que eu posso lhe ajudar, nós migramos para o que eu chamo de mentoria Master. Nesse caso, eu vou bater um raio-x da sua empresa e vou verificar tudo que você precisa para resolver a sua empresa para que ela cresça. Se você tiver interesse, clique no link e se inscreva nessa minha mentoria. E eu lhe agradeço por você fazer parte da melhor audiência do Brasil de empresários que tem interesse em resolver as fragilidades para que a empresa cresça com solidez e cresça rápido. Porque não adianta crescer rápido também sem solidez. E se você não se inscreveu no meu canal do YouTube ainda, faça isso já, para você não perder conteúdos como esse que podem lhe ajudar muito no crescimento da sua empresa. Então, muito sucesso e até o próximo vídeo.